Você já ouviu falar sobre Game of Thrones? Claro que sim, né? Mesmo que você não tenha visto ainda. Sim, eu sei, essas pessoas existem, então você não vai me surpreender. De qualquer forma, você já se perguntou se a grande muralha de gelo da série poderia existir na realidade? Se você estiver interessado, vamos descobrir juntos. Antes de mais nada, o que é exatamente esta muralha? Bem, é uma enorme estrutura no norte do continente fictício de Westeros. Sua função é proteger os reinos do sul dos perigos que se escondem do outro lado dela. Caminhantes brancos, criaturas, selvagens e outras coisas. Diz a lenda que a muralha existe há quase 8.000 anos, o que é muito tempo. Para uma estrutura de 213 metros de altura, 91 metros de espessura e 483 quilômetros de comprimento, isso é um feito ainda mais impressionante. E dado que é feita inteiramente de gelo, bem, isso é praticamente impossível. Em uma entrevista de 2017, o professor Martin Truffer, da Universidade do Alasca Fairbanks, disse que o principal problema do gelo é que ele derrete. Tendo estudado as geleiras da Antártica por muitos anos, ele sabe que paredes de gelo tendem a desmoronar sob seu próprio peso, e nenhuma delas é tão alta quanto a muralha de Game of Thrones. Na verdade, o próprio George R.R. Martin disse em uma entrevista que ele subestimou a altura de 213 metros, na verdade, e só percebeu a enormidade da obra quando a viu na televisão. De qualquer forma, dizem que a muralha tem uma magia que impede que as criaturas a cruzem, e essa é uma explicação para o fato de ela se manter por tantas eras. Essa magia pode realmente ter mantido a muralha forte. Então, se a muralha, como é mostrada na série, é impossível de parar em pé, ela poderia se manter firme de outra maneira? Na verdade, poderia. Nós só precisamos aplicar os mesmos princípios das pirâmides, por exemplo, ou das montanhas, para esse problema. Ou seja, se a base da muralha tivesse que ser muito mais larga que a sua parte superior, a gravidade teria um papel muito menor, porque a pressão seria equilibrada. A muralha poderia, na verdade, durar séculos sem muitos desmoronamentos ou escoamentos, especialmente se a patrulha da noite a observasse adequadamente durante todo esse tempo. Isso, no entanto, criaria um outro problema. As encostas da parede que estariam lá para proteção, desta forma seriam inevitavelmente mais fáceis de serem escaladas. Se devidamente equipados, os selvagens poderiam chegar ao topo da muralha e atacar a patrulha da noite em ronda. E esse, claro, não seria o caso se a parede fosse uma simples placa de gelo vertical. Ainda assim, se inicialmente a intenção era proteger o sul dos ataques dos caminhantes brancos, sendo mágica, imagino que ela os impediria de qualquer maneira. Você não concorda? Outra solução para o problema da pressão é construir a parede com vários degraus, como as pirâmides maias, por exemplo. Eu sei o que você deve estar pensando. Esculpir os degraus tornaria ainda mais fácil a escalada. Então, qual é o objetivo? Bem, os degraus não precisam ser baixos, não é? Mais uma vez, se a base for larga o suficiente para segurar o topo, toda a estrutura ficará firme. Ou seja, mesmo que o primeiro degrau da parede tenha cerca de 61 metros de altura, seria um super desafio escalá-lo. Imaginem se pendurar no topo de um prédio de 20 andares. Imaginou? Agora imagine o fato de que o edifício é feito todo de gelo. Opa, difícil, não? E se nós levarmos em conta que os selvagens teriam que repetir o procedimento pelo menos mais 2 vezes? Bem, isso provavelmente torna a ideia bastante plausível, você não acha? Especialmente considerando que a patrulha da noite não estaria dormindo enquanto a muralha estivesse sendo atacada pelo inimigo. Também vale a pena mencionar que nos livros, a patrulha da noite constantemente faz rondas na muralha, e os homens jogam cascalhos e derramam água em cima dela. Eles fazem isso para restaurar gradualmente o muro, na verdade. Camada por camada, eles literalmente fazem a muralha crescer por si só. É uma pequena medida, mas faz a coisa funcionar. E por último, mas não menos importante, o professor Martin Truffer, a quem mencionei anteriormente, diz que há ainda outra maneira de fazer a muralha durar mais tempo. E o jeito é fazendo ficar mais e mais frio do lado de fora. Parece bastante simples, mas o que seria realmente necessário para isso? Primeiro de tudo, não é nenhuma surpresa que o gelo fique melhor quando está frio. Sim, isso é óbvio. Mas já é frio no norte, você diria? Bem, aparentemente, não o suficiente. Veja bem, há árvores lá, então não deve ser muito mais frio que 1 grau negativo.
Mas o Professor Truffer diz que a temperatura durante todo o ano deveria ser de pelo menos menos 40 graus para retardar o derretimento do gelo. E mesmo assim, os homens da patrulha deveriam ficar constantemente de olho na muralha e mantê-la de modo que ela fique em pé. Então, basicamente, para manter a muralha em pé, o congelamento não é frio o suficiente. Deve ser quase insuportável. De fato, para impedir que ela derreta, deve ser tão frio quanto nas partes mais frias da Antártica. E isso é cerca de menos 73 graus. Bem, se esse for o caso no norte, eu não irei visitar esse lugar tão cedo. Eu estou realmente interessado em como a Patrulha da Noite suporta essa geada sem chapéus de pele. Bem, incrível maníaco, você acredita que poderíamos construir uma muralha assim em nosso mundo se quiséssemos? Compartilhe nos comentários abaixo. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe-o com um amigo. Mas não vá embora ainda, temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Tudo o que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida!